1 Samuel capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, fala comigo, Ziclag. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, e Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pode falar comigo essa última frase? Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Queridos, esse foi um episódio aqui da vida de Davi, que nós podemos aprender algumas lições espirituais extremamente importantes. Eu confesso para vocês que esse texto e esse momento da vida de Davi tem falado comigo de uma forma muito impactante. Porque existem momentos que que eles são tão desafiadores para a gente, né? E nós precisamos entender a importância e a urgência, então, de refazer as nossas forças em Deus. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu não sei se você já percebeu, e alguns de nós às vezes nem atinam para isso, mas os ataques mais fortes que nós podemos sofrer espiritualmente falando, eles precedem momentos que Deus tem uma grande promoção para você. Momentos que antecipam aquele próximo nível que Deus tem para você. E muitas vezes esse tipo de ataque é um ataque que causa, vamos dizer assim, uma fadiga, não é? Causa um desgaste tão grande. E o objetivo é exatamente você não entrar nesse novo momento em Deus que está diante de você. Você já ouviu dizer que às vezes os últimos 5 minutos da festa são os mais desafiadores, não é? E então, como que é importante a gente entender aqui, né, a nossa perseverança. E muitas vezes, de uma forma sutil, nós vamos vivendo circunstâncias e situações sutis, e nós não percebemos como que às vezes a nossa força está sendo drenada, como que a nossa força está sendo tirada, como que as nossas forças estão sendo sugadas, né? E de repente vem aquela pancada toda, né? E você fica assim pensando, né? Por onde que eu começo? E nós temos aqui então uma chave muito interessante, mas antes de te dar aqui uma receita, né, por onde que você começa, eu gostaria
de mostrar para você aqui nas Escrituras como que Davi, ele se tornou essa pessoa espiritualmente esgotada, essa pessoa cansada espiritualmente. Davi vinha de uma jornada longa. Você sabe que Davi teve um perseguidor muito algoz, que foi o rei Saul. Isso não durou na vida de Davi apenas dias, semanas ou meses, mas durou anos. Nós temos aí pelo menos 13 anos, né? O rei Saul ali fungando no cangote de Davi. Por quê? Porque, queridos, todos nós precisamos ser formados de dentro para fora para aquilo que está diante de nós em Deus, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse processo para Davi nada mais era do que Deus também matando um Saul que tinha dentro de Davi. Né? E aqueles anos foram passando, e se você ler aqui um pouquinho antes, você vai ver que houve uma investida muito forte de Saul contra Davi. Deus livrou Davi de uma forma miraculosa, como sempre fazia. Mas se você ler lá no capítulo 28 aqui de 1 Samuel, depois daquele momento, Davi, ele deixou um argumento entrar no seu coração, tá? Veja bem, queridos, olha, nós estamos aqui numa série sobre libertação, estamos falando sobre o homem forte e as suas fortalezas, e hoje eu quero falar disso dentro de uma perspectiva um pouco mais sutil, não é? Quando o inimigo consegue infiltrar argumentos no nosso coração por causa de um momento de fadiga espiritual que nós podemos estar vivendo. Veja, o que aconteceu aqui com Davi não foi quando ele teve aquele problema lá com a Betseba, que ele pecou, aquela confusão toda, não! Olha para você ver, Davi estava debaixo dessa perseguição furiosa ali, né, de Saul, porque no fundo Saul já sabia que Deus tinha ungido Davi no seu lugar. Você quer ver uma pessoa que está debaixo de reprovação quando o coração dela está cheio de inveja e ciúmes? Inveja e ciúmes é a evidência que uma pessoa está andando reprovada, que ela embocou o vaso, né? E esse era o problema de Saul. Saul, algumas vezes, ele tentou matar Davi em público. Umas vezes ele pegou uma lança e arremessou contra Davi, Davi só... né? Mas, quando Davi, então, depois dessa última perseguição, muitos anos, sabe, Davi, ele pensou assim, se você ler aí 1 Samuel, capítulo 28, verso 1. Olha, sabe de uma coisa? Saul está constantemente no meu pé. Sabe o que vai poder me ajudar demais? Se eu for buscar refúgio lá na terra dos filisteus. Como todo mundo pensa que eu sou um adversário do rei Saul, que é o rei de Israel, quem sabe eles vão me receber de alguma forma. E se eu me refugiar no território dos filisteus, Saul vai desistir de vir à minha casa. E ele então foi, né? Ele foi procurar lá um príncipe lá dos filisteus, chamado Ax, rei de Gade, e quando ele chega ali, Davi já precisa começar a fingir uma pessoa dupla, né? Ele se tornou uma pessoa dupla. Ele começou a fazer de conta que era amigo dos caras, mas não era, aquela vida confusa, complicada. E ele chega lá, ele tem que fingir de louco, ele chega lá, ele fica babando lá diante lá do príncipe dos filisteus, e foi convencendo os caras, e ele então conseguiu aquele espaço ali entre os filisteus, e
ele vai e fala para aquele príncipe: olha, eu não preciso de morar aqui na sua cidade real, me dá uma cidade aqui, né, dentro do território dos filisteus, que eu possa morar e eu vou estar te apoiando, vou estar fazendo incursões contra Israel e aquela coisa toda, vivendo aquela mentira, aquela, né, toda aquela situação. E o rei, ali o príncipe filisteu, então, oferece a Davi essa cidade chamada Ziclag. E Davi então pega as suas esposas, né, a sua família, pega 600 homens que estavam andando com ele, e ele se muda então para aquela região. Você vai ver que a Bíblia fala que Davi com seus homens, eles ficam ali em Ziclag durante 1 ano e 4 meses. E, em outras palavras, Davi, ele cansou de ser perseguido. Ele cansou de ser aquela pessoa esticada na fé. Ele cansou de perseverar em um lugar de dependência de Deus, onde Deus sempre se mostrou fiel a ele, onde Deus sempre supriu as suas necessidades, trouxe sabedoria e livramento sempre que ele precisou. Sabe quando você está esgotado e você fala assim: cara, eu preciso tirar o pé do acelerador, eu preciso de uma trégua, eu preciso de um tempo, cuidado, né? Porque foi exatamente aqui, né, quando Davi se retirou da presença de Deus em termos da sua entrega e da sua dependência dele, que ele entrou, sabe, nessa vida dupla. Se você olhar a vida de Davi durante esses 1 ano e 4 meses, não há salmos, não há canções, não há orações. Foi um tempo de profundo declínio espiritual. Literalmente o vaso estava embocado. Porque Davi queria o quê? Uma trégua. Ele queria dar um tempo, não é? Porque o tratamento de Deus ali estava intenso, como eu disse para vocês, não é? Às vezes a importância de vencer essa fadiga espiritual é tão chave, porque às vezes você está tão perto de algo, de um passo grande que está para acontecer. Davi estava, na verdade, para ser empossado rei sobre a principal tribo da nação de Israel, que era Judá. E o que é que Davi estava esperando no Senhor, que ele se cansou de esperar? Deus dá um jeito em Saul. Porque, queridos, tem coisas que é só Deus que faz. Num certo sentido, Davi foi um cara aprovado e muito temente, porque ele não tocou em Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Ele falou que o Senhor o remova. Mas sabe, chegou uma hora que Davi, sabe, num estado de fadiga, de cansaço, ele falou assim: deixa eu tirar umas férias lá com os filisteus. Estão entendendo qual que era o ponto aqui? E a partir daí, quando ele perdeu essa sensibilidade de depender de Deus, de ser guiado por Ele, de consultar o Senhor, ele fez algo simplesmente para achar um falso conforto. E ali ele apagou espiritualmente. E aonde que isso chegou? Ele morava em Ziclag, saía com seus homens, ele falava para o rei de Gate, que era o filisteu, falava para ele que ele estava atacando os filhos de Israel em várias frentes, mas na verdade ele estava atacando os moradores do deserto, e um deles eram os amalequitas. Agora, os amalequitas, eles sempre foram um povo
extremamente sagaz, que sempre come pelas beiradas, né? Amaleque é um tipo de carne. Desde lá dos dias de Moisés, Deus estabeleceu uma guerra para sempre contra Amaleque, de extirpar realmente Amaleque. E você vê que exatamente esse inimigo, ele se levanta contra Ziclag, pega todas as famílias envolvendo Davi, todos os seus homens, todo aquele pequeno exército. Eles não mataram ninguém, mas levaram todo mundo cativo e puseram fogo na cidade. E quando Davi chega lá, então, né, o quadro era desesperador. Desesperador. Irmãos, você passar por um tipo de prova onde as pessoas que você acreditava que são as pessoas que mais, assim, estavam com você, te amaram, e os caras, de repente, os caras querem te matar. Eles querem te apedrejar, literalmente. Realmente foi algo assim desafiador, aquilo que Davi estava vivendo. Mas é interessante como Davi então reagiu. A Bíblia fala, não é, que aquele primeiro impacto, eles então choraram, não é? Não só Davi, como todo o seu pequeno exército, eles choraram. E queridos, é interessante, Deus tem um mistério no choro. Você sabe, quando você começa a conhecer o Espírito Santo de perto, a primeira coisa que o Espírito Santo te ensina é chorar, sabe? Por isso que a Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. Quando Deus ouviu o gemido lá do povo de Israel no Egito, Deus levantou um libertador chamado Moisés, né? Davi e aqui os seus homens, eles choraram, Deus entrou nesse choro. E então a primeira coisa que Davi fez, a Bíblia diz que Davi então recobrou as suas forças no Senhor. Você entende, queridos? Às vezes por causa do cansaço, por causa da exaustão, né? Às vezes nós queremos assim, nós interrompemos um ciclo onde Deus está nos guiando. Nós saímos de uma direção de Deus, porque muitas vezes é desafiador você viver uma vida por fé. Toda hora Davi escapava por um triz de ser morto por Saul, e ele tinha que depender ali de Deus, né, do pão de cada dia, o lugar onde ele ia dormir. Ele, sabe, era uma engenharia que só a logística do Espírito de Deus para guiar Davi, para que ele não fosse pego por Saul. Saul era um guerreiro extremamente habilidoso, e naqueles dias o exército de Israel não era qualquer exército, mas a unção de Deus estava sobre Davi. E quando Davi levantou um argumento no seu orgulho, que bloqueou o guiar de Deus na vida dele, né? Falou: vou buscar refúgio lá no meio dos filisteus. Aquilo embocou o vaso. Por isso que eu disse, foi um tempo que não houve salmos, que não houve orações, que houve um declínio espiritual. Isso chegou um momento que respingou em toda aquela congregação que estava então com Davi. Mas veja, naquele momento, né, Davi priorizou isso. Deixa eu explicar. Às vezes acontecem coisas drásticas, desafios conosco, que a primeira coisa que a gente quer é tipo assim: o que eu faço? Às vezes a gente quer uma direção de Deus. Entenda, a primeira coisa a se fazer não é entender a direção. A primeira coisa a fazer é se fortalecer em Deus. Deixa eu te ensinar um princípio aqui que é extremamente importante. Deus só vai guiar pessoas que Ele primeiro alimenta.
Antes de Deus te guiar, Ele precisa alimentar você. Ele precisa fortalecer você. Você se lembra do profeta Elias? Perseguido por uma mulher, depois de enfrentar um exército inteiro, ele deita debaixo de um pé de zimbro e está pedindo para morrer. O que Deus faz com ele primeiro? Alimenta. Deus manda um anjo e fala: come e bebe. Come e bebe. 2 vezes, come e bebe. E a Bíblia diz, com o vigor daquele alimento, então Elias, ele vence a jornada de 40 dias, atravessando um grande deserto, e então ele chega em um lugar que ele podia ouvir a voz de Deus de forma terna, de forma serena, de forma clara, de forma precisa, e a partir dali ele sabia exatamente tudo que ele precisava fazer. Mas, entenda isso, antes de Deus guiar você, Ele quer te alimentar. Por isso que é tão importante nós termos hábitos saudáveis na presença de Deus, né? Falando de Bíblia, de oração, né? De nós cultivarmos realmente a presença de Deus nas nossas vidas, porque é isso que vai garantir esse guiar de Deus. Então, a primeira coisa que Davi fez aqui, né, foi exatamente se tornar essa pessoa, né, fortalecida, a sua força revigorada. Sabe, quando você está diante de um desafio tão grande como foi aqui o de Davi, que as perdas foram muito grandes, as perdas foram muito marcantes, não é? Você vai ter que fazer essa decisão, porque, deixa eu te explicar uma coisa, não é porque você está passando por um momento de muita angústia, de muita dor, um momento muito desafiador, que automaticamente Deus vai te fortalecer. Se fosse assim, todo mundo que está passando por algum caos estava muito forte. Não, você vai ter que fazer escolhas muito sérias nesse momento. Olha, havia uma tentação muito grande para Davi dele ficar sentindo culpa. Havia uma tentação muito grande para Davi em focar na fragilidade das pessoas que estavam com ele. Poxa, esse pessoal aqui, dei a vida por eles, agora eles querem me matar apedrejado, não é? É pedrada para todo lado. Não, Davi não focou nessas coisas. Davi focou em quê? Na sua edificação espiritual. E eu creio que naquele choro, Davi percebeu com clareza aqueles argumentos que tiraram Davi daquele lugar de dependência de Deus, daquele lugar de perseverança na fé. Você entende como que uma fortaleza espiritual pode se formar na nossa forma de pensar e acreditar? E não foi nem assim uma questão de um pecado, porque, deixa eu te explicar, muitas vezes na nossa vida, não é questão que você esteja fazendo uma coisa certa ou errada, mas é questão se você está fazendo a coisa mais sábia. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós sempre devemos ponderar essas coisas no nosso coração. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Tem coisa que é lícita, sabe? Dá para a gente entender Saul querer tirar férias lá no acampamento dos filisteus devido ao estresse, ao cansaço, à fadiga que ele estava nela. Mas ele fez uma péssima opção. De uma forma muito sutil, né? Foi dessa maneira que Amaleque veio contra ele. Olha para vocês verem como é que esse Amaleque, no capítulo seguinte, aqui do capítulo 30, sabe quem é que matou Saul?
A guerra de Saul era com os filisteus. Mas sabe quem é que matou Saul? Um amalequita. Foi um amalequita. O mesmo que quase acabou aqui com Davi. Olha como é que esses caras comem pela beirada. Olha a sutileza do inimigo, como que eles são oportunistas. Então, nós precisamos desse tipo, não é, de vigilância. E para a gente fechar aqui rapidinho, que o nosso tempo aqui é muito curto, eu só vou citar aqui 6 maneiras, eu vou citar mesmo, né? Aqui daria para a gente, né? De repente eu continuo na semana que vem, mas eu vou citar 6 pontos para você refazer as suas forças no Senhor. Primeiro ponto, nós já falamos, não é? É você se fortalecer no Senhor. Não ponha foco em ficar dentro de uma visão vitimista, sentindo pena de você, ou sentindo culpa, o que eu fiz de errado. Foque-se na sua edificação espiritual. Esse precisa ser o seu foco. Segunda coisa, não é? Fortaleça-se através da adoração. Você sabe, Davi é conhecido na Bíblia como salmista. E eu vou te dizer, quem tem ouvidos ouça, Deus vai devolver a você o seu cântico. Amém. Eu creio que Deus está nos devolvendo um cântico. Nesse dia, Deus está nos devolvendo um cântico. Olha, Deus quer que você cante de novo. Tanto Moisés como Davi, eles falaram dessa forma: o Senhor é a minha força e Ele é o meu cântico. Deus é um Deus que nos dá cânticos de livramento. E quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, você ganha a perspectiva de quem Deus é sobre todas essas circunstâncias que você está vivendo. Então, entenda a importância de chorar dos gemidos, de refazer as suas forças. Isso vai vir antes de você ser guiado. Só depois Davi consultou o Senhor e Davi perguntou: Senhor, está tudo perdido ou não? Aí Davi perguntou assim para Deus: eu devo persegui-los? Aí Deus disse: pode perseguir. Tudo que foi perdido vai vir de volta e junto vai vir um grande despojo. Deus é um Deus incrível de restauração. Então, número 1, fortaleça-se no Senhor. Número 2, fortaleça-se através da adoração. Número 3, fortaleça-se orando no Espírito Santo. Conhece lá o texto de Isaías 28, verso 11. Por línguas estranhas falarei a este povo. Este é o descanso. Queridos, Davi confundiu ficar relaxado com o descanso. A oração no Espírito vai te devolver esse lugar de descanso, esse lugar de fé. Quarto, fortaleça-se renovando o compromisso de esperar pelo tempo de Deus. Sabe por que Davi se cansou e deixou esse argumento entrar na sua mente? Porque no fundo ele achou que Deus estava demorando demais. Sabe aquelas coisas que você acha que Deus está demorando muito? Mas, queridos, muitas vezes o kairos, o tempo oportuno de Deus, não está tanto só relacionado com Deus, mas com aquilo que Ele está fazendo em nós. Deus sabe quando você está pronto para a sua promoção. Ele não vai colocar um peso espiritual sobre a sua vida que você ainda não suporte. Então, Pedro, ele fala algo interessante: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, kairos, Ele te exalte.
Sabe, esse tempo oportuno é aquele momento que Deus faz o que muito além do que você pode pensar ou imaginar. Esse tempo chega se você cumprir essa perseverança. Se você constantemente apresentar um coração humilde diante do Senhor, sem os argumentos de uma fortaleza. Lembra? As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes, no nosso orgulho, nós levantamos um argumento contra a dependência de Deus, contra o conhecimento de Deus, e muitas vezes porque nós estamos muito cansados de esperar Deus fazer o que a gente acha que Ele já tinha que ter feito. No caso aqui, né, a pedra no sapato de Davi era quem? Era o Saul. E a gente vai ver que logo depois que Davi vence essa batalha e recupera tudo, Saul é tombado por um amalequita e empossado rei de toda a tribo de Judá, governa por 7 anos em Hebrom, e depois ele toma a fortaleza de Jerusalém, de Jebus, onde estavam os jebuseus, e ele é empossado rei sobre todas as tribos de Israel, e as fronteiras de Israel são alargadas ao seu máximo. Então, Deus, Ele tem um next level para você. Amém. Não pense que o que você está vivendo agora já é o ápice. Não faça isso, meu filho. Deus só está começando na sua vida. E se nós nos precavermos e perseverarmos como Josué e Caleb em seguir ao Senhor, você vai ver que vai ser de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. Então, repetindo, fortaleça-se no Senhor. Segundo, fortaleça-se através da adoração. Terceiro, fortaleça-se orando no Espírito Santo. Fortaleça renovando seu compromisso de esperar. Fica nesse lugar da fé, da dependência, até que o Kairos de Deus venha, porque o que Deus disse a seu respeito, no seu tempo virá. Amém. Se demorar, como Abacuque disse, esperam, amém, porque certamente virá e não falhará. Amém. Não vai falhar. No fundo, Davi deve ter chorado diante de Deus, porque em todos esses 13 anos que a fé dele foi esticada, fugindo de Saul, Deus nunca falhou com Davi. E mesmo assim ele se cansou, né? É a nossa humanidade. Quinto ponto aqui, aprenda a falar com a sua alma. Fale com a sua alma. Isso é tão importante. A nossa alma, muitas vezes, ela é infantil. Quando eu falo alma, é principalmente aquilo que está consolidado no seu coração pelas emoções. E às vezes nós vamos significando experiências na vida onde as nossas emoções, elas não são maduras, elas não são confiáveis. Então nós não podemos andar por aquilo que sentimos. A Bíblia já nos ensina que nós não devemos andar pelos nossos 5 sentidos naturais. Nós precisamos andar por um 6º sentido chamado fé. Por isso que você vai ver os Salmos de Davi, ele falava com a alma dele. O Espírito falando para a alma: ó minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada aqui dentro de mim? O Senhor é o seu socorro. Fica quieta, alma. Ele dava a alma: bendize, ó minha alma. Às vezes, a nossa alma se esquece dos benefícios de Deus. E o espírito de Davi, fortalecido pelo Espírito de Deus, lembrava a alma dele.
Ó minha alma, lembre-se de cada benefício que o Senhor fez por você. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, quem sara as nossas enfermidades, quem enche a nossa boca de bens, quem renova os nossos dias na velhice como se fôssemos jovens. Então, fale com a sua alma. Não tente, sabe, quando você está nessa guerra mental, não tente corrigir esses pensamentos com algum outro pensamento seu. Fale a palavra de Deus para a sua alma. E você vai ver que aquilo vai dar direção para a sua vida. E a última coisa, depois de fortalecido, restaurado, fortaleça alguém. Sabe qual foi a maior chave para Davi trazer tudo de volta que ele perdeu? Ele se fortaleceu no Senhor. Depois de fortalecido, então Deus o guiou, Deus o respondeu, tá? Entenderam isso? Deus não vai guiar uma pessoa antes de alimentá-la. Por quê? Porque se Deus te der a direção, você nem tem força para andar naquela direção que Ele deu. Então Ele sempre te alimenta primeiro para depois te guiar. Aí Davi consultou o Senhor, vou atrás de tudo. Deus disse, vai. Assim que eles colocaram no caminho para perseguir, né? Ele nem sabia ainda que eram os amalequitas, não sabia nem quem foi. Sabe o que acontece? Eles encontram um homem mais morto do que vivo no campo. E esse homem era um egípcio. O patrão dele era um amalequita. E ele explica, eu estou aqui, o meu patrão me deixou aqui para morrer, porque eu estou doente, e tem 3 dias e 3 noites que eu não como e não bebo nada. O cara estava desfalecido. Sabe o que Davi fez? Alimentou aquele homem. Deu pão, deu água, deu um cacho de uva, deu passas. Depois que ele recobrou as forças, Davi foi e falou para ele, você tem a disposição de me levar até esse bando que assaltou Ziclag, que ele tinha descrito tudo que os amalequitas tinham feito. Ele só falou assim, olha, eu só te peço uma coisa, não me entrega para o meu antigo patrão, porque eu vou te levar até lá e senão minha cabeça vai rolar. Combinado. Então, aquela pessoa que Davi reviveu agora, veja, primeiro Davi precisou de se reanimar. Reanimar, queridos, você pode pensar num cara que sofreu um infarto e precisou de um desfibrilador lá. Isso é reanimar, né? E depois que Davi foi reavivado por Deus, ele ganhou esse coração de confortar outras pessoas com a consolação que ele recebeu de Deus. E quando ele reavivou esse egípcio, foi o egípcio que ele reavivou, que levou ele de volta a recuperar tudo que ele perdeu. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está num processo parecido com esse, entenda a urgência de reavivar outras pessoas. Se não tiver ninguém por perto, vai para um hospital. Se não tiver alguém por perto, acha um presídio para você fazer uma visita. Acha alguém que está mais morto do que vivo, que precisa ser alimentado, precisa ser apacentado, que precisa ser tocado pela vida que te foi devolvida. E comece a abençoar pessoas. A Bíblia diz que aquele que descedenta pessoas será descedentado. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E você vai ver que essas pessoas que você vai trazer para a vida, elas vão se tornar pessoas chaves no processo onde Deus vai devolver tudo que você perdeu.
e ainda vai vir um grande despojo. Fechou? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor te mostrar se por algum cansaço você tirou férias dele. O propósito de Deus não é mimar você, é preparar você para a herança que Ele tem. E o que Deus tem para você é sempre maior do que aquilo que você pode pensar e imaginar. Um dia José teve um sonho que os pais e os irmãos se curvavam diante dele. Ele achou assim, não, que legal, um dia eu vou ser o cara da minha família. Sabe que está no coração de Deus? Ele ser o cara da maior nação do mundo. Você nunca vai conseguir imaginar o que Deus tem para você. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo poderoso para a sua vida, querido. Mas Ele tem que te preparar. E nessa jornada, você vai ter momentos, isso não é uma suposição, vai ter momentos que você vai ter que vencer a fadiga, você vai ficar fadigado, de tanto ter que perseverar, mas Jesus está te dizendo, na sua perseverança eu vou possuir a sua alma. Fica firme. E se você saiu para tirar férias, levantou um argumento, embocou o vaso, não tem mais canções, não tem mais orações, não tem mais palavra revelada, desemboca. Desemboca o vaso. Tira o argumento. Deus entende, mas não compreende. E deixa eu te dar a grande chave. A Bíblia diz que Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Entenda isso. Não foi Deus que fortaleceu Davi. Foi Davi que se fortaleceu em Deus. Dá para entender isso? Por isso que a Bíblia diz que se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Agora é a sua iniciativa. Tem muita gente que passou por tragédias assim e conseguiram ainda ficar pior do que tudo que aconteceu. Por quê? Porque não entenderam o princípio. Não foi Deus que fortaleceu a Davi, foi Davi que se fortaleceu no Senhor. E esse é um tempo de você se fortalecer no Senhor. Deus vai então, a partir daí, a partir dele te alimentar, Ele vai te guiar de uma forma sobrenatural. Você vai transbordar na vida de pessoas que vão promover você. E você vai ver como essa história vai terminar. Porque na vida isso é o que importa. Como termina é que conta. Não como as coisas começam.